Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, Opero Cor Maria. Nesse dia 17 aqui de fevereiro, nessa quinta-feira, nós estamos então aí na nossa sexta semana aí do nosso tempo comum. E o evangelho de hoje é um evangelho muito interessante, né? O evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 33, nessa pequena perícope, aonde que Jesus pergunta, né? O que dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros alguns dos profetas. Então perguntou-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta que cabe para nós hoje, aqui, nessa quinta-feira. De fato, quem que é Jesus para mim, né? É uma pergunta que sempre volta. Não é simplesmente quando você está num retiro, né? E aí então você pode fazer aqui várias declarações de amor. Jesus é meu amor, Jesus é meu love, Jesus é isso e aquilo. Mas o amor, ele é provado com atitudes. Se você não tem atitude para com o Senhor, então eu sei se você o ama bastante ou não. Se você é uma pessoa que se conforma simplesmente com o mínimo, por exemplo, né? O mínimo, não, isso aqui tá bom, né? Isso aqui tá bom. Uma pessoa que é apaixonada por Jesus, uma pessoa que ama o Senhor, não tem limites. Como dizia São Francisco de Sales, a medida do amor é amar sem medida. Então eu pergunto para você, quem é, de fato, Jesus aqui para você? Quem é Jesus, de fato, aqui para você? E nessa pergunta, né, Jesus primeiro faz aqui uma pergunta geral. O que estão dizendo, né? O que os outros estão dizendo? E depois, então, ele parte para o particular, né, aqui. E São João Crisóstomo, na sua homilia sobre o Evangelho de São Mateus, na homilia 54, aqui citado pela Catena Áurea, diz o seguinte: pelo próprio modo de interrogar, conduziu-os a um modo de ver mais elevado. Existe aqui o que os outros sabem de Jesus. Agora, existe também o que você sabe, o que você aprendeu, o que você conquistou e como que você se apaixonou pelo Senhor. Podemos dizer o seguinte, que quando Jesus pergunta o que os outros estão dizendo que eu sou, é uma pergunta aqui superficial, que a multidão sabe de Jesus de uma forma superficial, não de uma forma profunda e com intimidade. Mas quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? O Senhor quer trazer aqui para um modo mais elevado. E qual que é esse modo mais elevado? Depois ele anuncia a sua paixão. Então, pela paixão e morte de Cristo, pela paixão e morte do Senhor, nós podemos chegar a um conhecimento profundo dele. E aí, então, acontece aqui, então, o erro. Porque Pedro vai dizer, Senhor, que não aconteça isso. Pedro ainda não estava nesse modo mais elevado, mas Pedro vai chegar no modo elevado quando ele der a vida. Quando ele for crucificado de cabeça para baixo, Pedro vai entender o modo elevado. O modo mais elevado de nós amarmos Deus, nós amarmos Jesus Cristo, é nós imitarmos e nós darmos a vida por Ele. Dar a vida pelo Senhor é o modo mais elevado de você chegar e de você saber quem que Ele é. Porque quem ama prova o amor. Quem ama, não ama simplesmente de palavras, de boca para fora, mas quem ama dá a vida. Quem ama dá a vida pela pessoa amada. E essa é a grande prova de amor. Dizer simplesmente, o Senhor é isso para mim. Mas você está disposto a dar a vida por Ele? Né? Tem gente que não consegue sair de casa até hoje para assumir uma vocação. Tem gente que até hoje está vivendo uma ideia superficial de Jesus e que nunca vai conseguir formar uma família.
que nunca vai conseguir achar de fato uma mulher, que nunca vai conseguir de fato achar um esposo. Por quê? Porque tem uma visão totalmente errada de Jesus. Nenhuma vocação ela pode subsistir ou pode se manter se não tiver um conhecimento aprofundado de Jesus, de intimidade. Então, antes de assumir uma vocação, antes de assumir um matrimônio, antes de assumir qualquer coisa, se pergunte se você conhece mesmo Jesus na sua intimidade. Se você não conhece, se jogue assim mesmo e ao longo do caminho, pela tua busca, pelo interrogatório, o Senhor vai te levar, o Senhor vai te conduzir a ver de uma forma mais elevada, para que pensassem dele algo maior e não se acomodasse ao modo de pensar das multidões. Não se acomode ao modo de pensar de todo mundo. Tenha de fato um modo elevado, e esse modo elevado dando a vida pelo Senhor. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.